Muito bem, rapaziada, vamos aqui seguir os nossos trabalhos de hoje, falando sobre o segundo jogo da final do Oeste entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, né? No jogo 1, San Antonio venceu, né? Naquele jogaço, 2 prorrogações, o Wembanyama, fazendo chover no jogo 1. Metendo um 40-20, dominando o jogo, uma coisa impressionante que o Wemby fez. O Thunder com uma partida bem abaixo, né? O jogo 1 do Thunder foi bem abaixo. O Daigneault cometeu alguns erros graves, assim, né? Algumas leituras equivocadas, muitos erros de rotação no jogo 1, né? Então o Thunder tinha bastante coisa para corrigir para esse segundo jogo. Enquanto o Spurs tinha a missão de repetir a dose, né? De repetir o que fez no primeiro jogo, de tentar sair de Oklahoma com 2 vitórias, o que, né, encaminharia muito bem a classificação do time. E aí, rolou o jogo 2, terminou agora há pouco, e terminou com vitória do Thunder, né? O Daigneault fez bons ajustes para esse segundo jogo, né? O principal deles foi a marcação em cima do Wemby, né? Enquanto no jogo 1 ele optou por uma marcação, né, com jogadores menores para pressionar o Wemby mais embaixo, para tentar forçar turnover. Hoje ele optou por uma marcação mais física, né? Ele botou o Hartenstein para ser esse embate do Wemby durante todo o jogo, né? O Hartenstein foi o responsável por tentar, né, deixar o Wemby desconfortável, por tentar atrapalhar o Wemby, e ele conseguiu. O Hartenstein fez um trabalho excelente em cima do Wemby, né, conseguiu dificultar bastante a vida do Wemby, conseguiu atrapalhar bastante o jogo dele, né, tanto que ele fez apenas 21 pontos, né, com apenas, entre aspas, 17 rebotes, o que em comparação ao que ele fez no jogo 1 foi bem menos impactante, né? Muito por conta do trabalho do Hartenstein, né? Muito físico, muito agressivo. De vez em quando, com um tonzinho acima na fisicalidade? Sim, mas é playoff, gente. Playoff você tem que ser físico, ainda mais se tratando de um embate contra o Wembanyama. Se você não for físico contra o Wembanyama, ele vai meter 40-20 todo jogo. Você tem que ser físico, você tem que ser agressivo. E foi o que o Hartenstein fez. Assim como o Wemby também tá sendo muito agressivo. Entendeu? Acho que ficar reclamando de nossa, como o Hartenstein tá sendo... Nossa, tá jogando... Eu vi muita gente... Nossa, o Hartenstein tá jogando rugby contra o Wemby. Meu Deus. Irmão, é playoff, porra. Entendeu? É playoff. Playoff tem que ser físico, tem que ser... O Wemby também tá sendo físico. O Wemby também tá trombando, tá dando ombrada em todo mundo. Hoje mesmo teve um lance ali dele que ele se jogou em cima das pernas do Shea e do Cason Wallace e poderia ter machucado um dos dois. Mas, irmão, é do jogo. É do jogo. Se é o Dort fazendo aquilo lá, o Twitter tava indo abaixo, entendeu? Mas não. É do jogo, gente. Playoff é pra ser físico mesmo. Abre parênteses. O lance do Hartenstein no Castle, onde ele puxa o cabelo do Castle, aquilo foi muito fora do tom, tá? Você trombar, agarrar, segurar ali um outro ali na disputa, eu acho do jogo, irmão. Trombar é isso, é playoff. Agora, puxão de cabelo é foda. Ali o Hartenstein ele errou. A arbitragem tinha que ter marcado falta, não marcaram, foi um erro, né, da arbitragem. Acho que a NBA vai revisar esse lance e eu acredito que o Hartenstein pode até ser multado, porque realmente foi um lance muito fora do tom. Então, só quero deixar isso claro. Esse lance específico em cima do Castle, do puxão de cabelo, ele foi muito fora do tom. Agora, as disputas por espaço com o Wemby, os agarrões, os bloqueios, eu acho que é do jogo. Pra mim é do jogo e é a forma que tem pra parar o Wemby, gente. Se não fizer isso, você não vai parar o Wemby, você não vai conseguir jogar contra ele, entendeu? E o Hartenstein foi lá, foi encarregado dessa missão, o Daigneault, né? Deu pro Hartenstein essa missão e ele fez com maestria, executou muito bem, jogou pra caralho o Hartenstein.
10 pontos, 13 rebotes, sendo 8 ofensivos, né? Conseguiu pegar mais rebote ofensivo do que o Wemby, né? O Wemby no primeiro jogo pegou 9, Hartenstein pegou 8 nesse jogo. Né? O Thunder conseguiu pegar 17 rebotes ofensivos, bem mais do que pegou ali no primeiro jogo, né? Só pegou 8 no jogo 1, hoje pegou 17, né? Então, esse aumento na fisicalidade, especialmente por parte do Hartenstein, fez muita diferença pro Thunder. O Shea, como eu falei, fez um jogo muito bom, né? Conseguiu explorar melhor a marcação do Spurs, conseguiu achar mais espaços, mais arremessos. O Daigneault utilizou rotações melhores no jogo de hoje. Por exemplo, o Aaron Wiggins não jogou, o que já foi uma grande ajuda pro Thunder, né? Pô, brincadeira, gente. Sim, Aaron Wiggins, você tem meu respeito pelo que você fez nos últimos anos. Foi importante no ano passado, mas, pô, bichão, não tem como você jogar nesse playoff, cara. Desculpa. Não tem como, né? Então, o Daigneault sacou o Wiggins da rotação. Deu minutos pro Isaiah Joe, que ele deveria ter tido minutos no primeiro jogo, não teve. Teve 10 minutinhos hoje, não fez nada, mas assim, pelo menos teve minutos, né? Inclusive, todas as minhas sugestões pro Daigneault se provaram erradas, né? Eu sugeri ele não começar com o Hartenstein, né? Deixar o Hartenstein no banco. O Hartenstein vai lá e, né? É o cara mais importante pro Thunder hoje. Então, sugestão péssima minha. E a minha sugestão do Isaiah Joe ter mais minutos também, péssima, né? Ele jogou 10 minutos, não fez nada. Então, Daigneault, não precisa me ouvir mais, Daigneault. Faz o que você achar melhor e tamo junto. Você sabe muito mais de bola do que eu. Esquece. Esquece meus palpites, Daigneault. Esquece, né? Mas, enfim, ele usou rotações melhores. Em alguns momentos, utilizou algumas rotações que eu não gostei. Por exemplo, ali no começo do quarto período, a rotação que ele abriu o quarto período eu não gostei, né? Tanto que foi onde o Spurs conseguiu encostar no jogo, conseguiu né, tirar a desvantagem. Então, ele também não foi perfeito, mas no geral eu gostei dos ajustes que o Daigneault fez. E o time jogou muito melhor, né? O Thunder fez um jogo muito melhor do que fez na segunda-feira e saiu com a vitória por 122-113. O Thunder empata a série, evita, né, um 0-2 que seria muito difícil de ser revertido, ainda mais com os próximos jogos sendo em San Antonio. O banco fez uma diferença muito grande, assim como fez também no primeiro jogo, mas hoje, né, até mais. O Caruso, de novo, jogou pra caralho, 17 pontos pro Caruso, 5 assistências, 3 bolas de 3. Jogou demais o Alex Caruso. Demais, demais, demais. Ele vem fazendo uma série incrível. Cason Wallace, de novo, sendo muito bom, né? Hoje bem mais efetivo nas bolas de 3. Foram 4 bolas de 3 e impactando demais na defesa com 4 roubos de bola. Jared McCain tendo um papel muito importante no jogo de hoje. Jogou 26 minutos, marcou 12 pontos, 3 bolas de 3. Inclusive, metendo bola na cara do Wemby. Jogando pra caralho, o Jared McCain muito confiante. O AJ Mitchell jogou bem melhor do que jogou no primeiro jogo, né? Hoje foram 10 pontos, 4 steals, 2 assistências, um plus-minus de mais 11. Fez um jogo muito bom. Infelizmente, teve a lesão ali no final do jogo, né? Aparentemente no quadríceps. Preocupa o AJ Mitchell. Assim como preocupa o J-Dub, né? Se tem algo ruim do jogo de hoje pro Thunder, com certeza foi a lesão do J-Dub. O J-Dub não voltou pro segundo tempo. Lesão na posterior da coxa direita. A mesma, né? Coxa direita ou esquerda? Acho que foi... Não, na esquerda, desculpa. Posterior esquerda. A mesma coxa que ele machucou, né? Que deixou ele de fora, né, de todo o começo do playoff. De boa parte do começo do playoff. Então é uma preocupação muito grande, porque é o segundo melhor jogador do time. É um cara que fez um jogo muito bom. Apesar daquela bola que ele errou ali no final e tal, que acabou rendendo que acabou ocasionando, né, aquela bola de 3 absurda que o Wemby matou ali no final da prorrogação. O jogo 1 do J-Dub foi excelente, né? Ele e o Caruso foram os melhores jogadores do Thunder no jogo 1.
Então, obviamente, perder ele é péssimo. Só que, pra sorte do Thunder, o time aprendeu a jogar sem o J-Dub, né? Então, mesmo sem ter ele no segundo tempo, o Thunder fez um ótimo segundo tempo, né? Conseguiu sair com a vitória mesmo sem o J-Dub. Mas pro decorrer da série, é óbvio que não ter ele vai ser um problema, é uma perda muito grande. Tomara que ele consiga voltar pro jogo 3 ou pro um jogo 4, mas, sinceramente, é difícil ser. É difícil ser otimista em relação a J-Dub, cara. Assim, é triste, cara, porque é um jogadorzaço, um All-NBA, um All-Star, um cara que ano passado fez uma temporada, pô, absurda, fundamental pro título, fazendo uma final incrível contra a Indiana, metendo 40 pontos, né? Então é muito triste ver o que é a temporada do J-Dub, né? A temporada onde ele não conseguiu jogar, bicho. O cara simplesmente não conseguiu jogar. Então é triste. Eu gosto muito do J-Dub, apesar, né, das críticas que eu tenho a ele e tudo mais, das críticas que eu faço a ele de vez em quando. Eu gosto muito dele, bicho. Gosto muito dele, mas realmente essa temporada ele tá com muito azar, mano. Todas as lesões que ele não teve nos seus primeiros anos de liga, ele resolveu ter tudo nesse ano, cara. O cara não consegue jogar, mano. É bizarro. Então, apesar de eu querer acreditar que ele vai jogar no jogo 3, que ele vai jogar no jogo 4, é muito difícil, cara. É muito difícil ser otimista com ele, porque essa temporada, qualquer lesão que ele tem, ele fica fora um mês. Tá bizarro, cara. Tá bizarro o J-Dub. Mas, como eu falei, por sorte o Thunder aprendeu a jogar sem ele, então, mesmo se por acaso ele não voltar pra essa série, eu ainda acho que o Thunder tem condições de vencer. Vai ser muito mais difícil sem ele, mas o Thunder tem condições, né? Agora, se perder também o AJ Mitchell pro resto do playoff, aí é foda, cara. Porque muito do que fez o Thunder conseguir lidar com as ausências do J-Dub foi a ascensão do AJ Mitchell, né? Como esse criador secundário ao lado do Shea e tal. Então, se o AJ também ficar fora, aí complica muito. Muito, muito, muito. Aí realmente o bagulho fica azedo pro Thunder se perder o AJ e o J-Dub, né? Aí fica bem complicado. Assim como pro Spurs, vai ser um problema grande se o Dylan Harper não voltar, né? O Dylan Harper no começo do terceiro quarto acabou sentindo, né, a posterior da coxa direita. Ele sim foi na coxa direita, um problema muscular. Não voltou pro jogo, né, e é um problema, porque o Dylan Harper, na minha opinião, ele é o segundo melhor jogador do Spurs nesse playoff. Fica muito entre ele e o Castle, mas eu acho que o Dylan Harper tá até um nível acima do Castle no playoff. Ele tá jogando pra caralho. O jogo 1 do Dylan Harper foi uma coisa absurda. Ele é um cara muito importante, cara. Ainda mais com o Fox fora ainda, né? O Fox não jogou hoje de novo. Não tem previsão dele voltar pro jogo 3. Não tem certeza, né, dele voltar pro jogo 3. E o Spurs precisa muito de ball handlers confiáveis. Porque o Castle, por melhor que ele seja, claramente ele não tá conseguindo ser esse ball handler primário, cara. Tá sofrendo muito com a marcação do Thunder. Hoje, de novo, teve um jogo de muitos turnovers. Foram 9 turnovers pro Castle. Ele que no jogo 1 já havia cometido turnover pra caralho. Ele teve 20 turnovers em 2 jogos, mano. É muita coisa, cara. É muita coisa. E sem ter o Dylan Harper e sem ter o Fox ao lado dele pra aliviar a pressão em cima dele, pra ter ali outras opções de ball handlers, cara, é um problema muito grande. Então, o torcedor do Spurs tem que torcer muito pro Harper voltar. Muito mesmo, cara. E ele fora é um problema. Ele fora é um problemaço, né? O Spurs sente muita falta do Dylan Harper. Até... Luiz, mas se o Fox voltar,
vai melhorar. Eu acho que os turnovers do Spurs tendem a diminuir com a volta do Fox, porque é um cara ali pra ajudar ali o Castle na criação, pra aliviar um pouco da pressão em cima do Castle. Mas o Harper, mesmo com o Fox voltando, vai fazer muita falta, porque é uma força grande vinda do banco. E hoje, por exemplo, as disputas do banco foram muito ruins para San Antonio. A segunda unidade do Thunder foi muito mais impactante do que a de San Antonio. Você teve o Caruso metendo 17 pontos, Kayson 12, McCain 12, AJ 10, o Jalen Williams jogou 10 minutos e foi bem, metendo 2 bolas de 3. Enquanto do lado do Spurs, o único reserva que foi bem mesmo foi o Keldon Johnson, né? O Mitch Johnson inventou um Jordan McLaughlin ali do nada, jogou 7 minutos, meteu 2 bolas de 3, mas é um cara que não dá pra você confiar numa série contra o Thunder, né? Então, mesmo no cenário de retorno do Fox para um jogo 3, jogo 4, não ter o Dylan Harper vai ser um problema, né? Então, a lesão do Harper ela é muito preocupante pro Spurs, cara. É bastante preocupante. Mas, enfim, acho que foi um jogo bom, assim. O Thunder deu uma boa resposta, subiu o tom na fiscalidade, o que era necessário. O Chet Holmgren, que fez um jogo 1 muito ruim. Hoje, eu achei ele melhor do que no jogo 1, mas ainda assim muito abaixo do que ele deveria. 13 pontos, 4 rebotes. Não foi utilizado ali no final do jogo, porque o Hartenstein estava muito bem. E o Daigneault achou ali uma rotação legal para fechar o jogo com o Hartenstein, com o Shea, com o McCain, com o Caruso e tal. McCain não, Kayson, né? O Kayson foi quem fechou o jogo. E aí ele não usou o Chet, mas foi melhor do que no jogo 1. Mas eu ainda acho que ele tá sendo subutilizado no ataque. O Daigneault ainda não achou um jeito certo de usar bem o Chet nessa série. O Chet ainda tá sendo subutilizado. Vamos ver se nos jogos em San Antonio o Daigneault consegue usar melhor o Chet, que é uma peça que não tem como você abdicar, sabe? O Chet ele vinha sendo o melhor jogador do Thunder no playoff. Não dá pra você não usar um cara desse, não dá pra você não... Pra você abrir mão de um cara desse, não tem como, entendeu? Então, o Daigneault tem que dar um jeito de botar o Chet na série, porque é um cara muito importante, né? Outro que não tá conseguindo ser importante é o Dort, né? O Dort tá tendo um papel muito reduzido nessa série, não tá bem. Nem é que ele não tá bem, é que ele não tá... Realmente o time não tá funcionando muito bem com o Dort nessa série. O encaixe não tá legal pro Dort. Então, tanto ele como o Chet, eles estão tendo problemas pra serem úteis na série, né? Vamos ver se nesses próximos 2 jogos a gente vê um Dort e um Chet sendo realmente mais impactantes, né? Enfim. Mas o Shea jogou pra caralho, o Hartenstein jogou pra caralho e o Thunder saiu com essa vitória. Pelo lado do Spurs, os turnovers foram muito doídos para San Antonio, né? O Spurs sofreu demais de novo com turnovers. Foram 21, né, turnovers forçados do Thunder em cima de San Antonio. 9 só do Castle, que é o que mais está sofrendo com a marcação de Oklahoma. Então, esse é um ponto que o Spurs tem que corrigir urgentemente, porque não dá para ceder tanto turnover para Oklahoma. E hoje o Thunder foi bem mais efetivo capitalizando em cima dos turnovers do que foi na segunda-feira. Né? O Spurs foi bem mais punido pelos turnovers hoje do que foi na segunda-feira. Né? Então, o Spurs tem que melhorar essa questão dos turnovers. Vamos ver como que o Wemby vai responder ao Hartenstein no jogo 3. Né? Como que ele vai responder a essa fiscalidade do Hartenstein. Vamos ver o que vai acontecer. Tem que ver a questão da lesão do Harper, que é um problemaço. Mas uma coisa que eu acho que faltou pro Spurs hoje, além de cuidar melhor da bola e tudo mais, acho que faltou um pouquinho mais de intensidade, sabe? Eu achei um Spurs alguns tons abaixo em termos de fiscalidade no jogo de hoje. No jogo 1, cara, a gente viu um Spurs, mano, jogando, cara, pau duraço, vontade lá em cima, físico toda hora, o Wemby trombando, batendo, porra, né? Assim, dando ombrada em todo mundo. Hoje, cara, eu achei um Spurs bem mais soft.
bem mais soft do que no jogo 1. Não sei se rolou um relaxamento pela vitória no jogo 1, é normal, né? Normalmente o time visitante que vence o jogo 1 numa série costuma vir mais relaxado pro jogo 2, né? Meio que algo natural. Aconteceu inclusive com o Minnesota. Né? Minnesota na última série contra o Spurs venceu o jogo 1 e no jogo 2, cara, jogou dormindo e foi atropelado. Acho que algo parecido pode ter acontecido com o San Antonio hoje. Eu achei realmente o San Antonio alguns níveis abaixo em termos de intensidade em relação ao Thunder. O Spurs não conseguiu igualar a intensidade do Thunder hoje e acabou sendo punido. E mesmo assim teve chance de ganhar, né? O Thunder conseguiu engatar boas runs, inclusive mais runs do que engatou no jogo 1. Mas o Spurs conseguiu responder. Teve uma ótima resposta vinda do intervalo, depois respondeu bem no começo do quarto período. Mas o Thunder conseguiu, né, fechar bem o jogo. Inclusive, segundo a ESPN, o Thunder liderou o jogo por 80% do tempo, né? Então o Thunder foi bem senhor do jogo, bem senhor do placar. Muito por esse tonzinho abaixo de intensidade do Spurs hoje. Então, é outra coisa que o Spurs vai ter que melhorar para os jogos em San Antonio. Mas enfim, cara, foi um jogaço, mais um jogo muito bom. Essa série tá incrível, né? Tá muito boa. E vamos pro jogo 3, né? Vamos agora para San Antonio. Amanhã a gente deve ter informações, né, sobre a situação do Harper, do J-Dub e do AJ Mitchell. Torcer pro melhor, né? Torcer para que os três tenham condições de jogar, né, os jogos em San Antonio, porque, pô, uma série desse tamanho, uma série tão boa dessa, pô, os caras têm que jogar, mano. Entendeu? Os caras têm que jogar. Então, tomara que todos tenham condições de jogar no jogo 3. Não acho que vai acontecer, né? Eu torço pra que todos tenham condições, mas principalmente em relação ao J-Dub, é difícil ser otimista, mas vamos tentar ser otimista. E é isso, né? Acho que é isso, tem muito mais o que falar. Só 20 minutos, hein? Pós-jogo do jogo 1 teve 40, hoje teve só 20. Que vergonha, hein? Que vergonha. Eu tô washed. Eu tô lavado. Ai. Mas bom, é isso, gente. Sobre o jogo 2 é isso. O KC vence. O gigante vence. E vamos pra San Antonio. O que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Obrigado a todos pela audiência nessa madrugada. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Tamo junto. Grande abraço. Grande beijo. E tchau. Valeu.